Fala aí, pessoal, a gente está de volta aí com o nosso canal Showball, seja muito bem-vindo. Eu sou o Danilo e mais uma vez aí com o mercado da bola, mais atualizações, notícias aí para você ficar bem informado sobre transferências aqui no Brasil. Cara, pode haver um troca-troca gigantesco envolvendo São Paulo e Botafogo. O São Paulo tem interesse em 3 jogadores experientíssimos lá do Botafogo, até jogador de seleção brasileira, jogador de seleção venezuelana, e também o Botafogo tem interesse em 2 jogadores do São Paulo, né? Vamos explicar essa situação aqui para vocês entenderem como que está essa possível troca-troca entre Botafogo e São Paulo. Também vamos falar do Tiquinho que pode voltar para o Botafogo, cara. Você vai entender isso aqui. O Zenit da Rússia definindo o preço final para vender o Gerson, se algum clube tiver interesse. Hoje o mal interessado é o Palmeiras, fala também no Atlético Mineiro. Vai ter que desembolsar uma grana muito pesada aí para contratar o Gerson, você vai entender isso aqui no nosso vídeo. Vamos falar também de um ex-jogador do Palmeiras que está no Boca, que pode parar no Vasco, é disputado por Vasco e Galo. Muita coisa para a gente falar agora, mas antes de começar, deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações. Muito obrigado à galera que está se inscrevendo aí no nosso canal, muitos inscritos entraram aí nos últimos dias, queria agradecer demais aí. Como eu sempre falo aqui no canal, nosso canal é bem pequeno, está continuando aí crescendo passo a passo, na humildade. A gente está tentando trazer um trabalho aqui o máximo possível, sem enrolações, para você ficar mais bem informado das notícias do seu time, até mesmo de outros clubes, né? Para você entender como está o mercado. E eu gostaria muito de agradecer quem está dando esse voto de confiança aí para o nosso canal. A gente quer chegar agora a 45 mil inscritos. Se você puder se inscrever, vou agradecer demais. Se puder compartilhar também com seu amigo aí, com seus amigos que gostam de futebol. Se puder também hypar, cara, vai ficar show, hein? Se fizer o serviço completo, meu amigo, muito obrigado. Você não faz ideia do tanto que vai me ajudar. Tamo junto aí. Valeu demais. Bom, pessoal, começando o nosso girão aí de notícias lá no Mirassol, o clube acertou a saída aí do meio-campista Gabriel. O jogador não é mais jogador do Mirassol e deverá ser anunciado pelo Sporting Cristal do Peru. O jogador é aquele mesmo, com passagem do Flamengo, Bahia, já estava há alguns anos aí no Mirassol e acabou deixando o Mirassol e não vai jogar a Libertadores com a camisa do clube paulista. Outro jogador que deixou o Mirassol é o meio-campista Danielzinho. O jogador acertou a sua ida para o São Paulo e ele estava em fim de contrato com o Mirassol. E vale ressaltar que o São Paulo venceu a concorrência do Corinthians e conseguiu superar o rival e contratou o jogador, que foi um dos destaques aí do Campeonato Brasileiro. Comentem o que você acha dessas 2 saídas lá no Mirassol, né? Certamente o Danielzinho vai fazer muita falta, principalmente para a disputa da Libertadores, né? Onde o Mirassol aí vai jogar pela primeira vez ainda na fase de grupos. Certamente o Danielzinho pode fazer uma certa diferença ali, a ausência dele no time do Mirassol. O Pumas do México acertou a compra aí do atacante Juninho. O jogador que estava no Flamengo foi vendido por 31 milhões de reais e 700 mil. O jogador não agradou aí ao torcedor rubro-negro e está fora do Flamengo e foi vendido para o futebol mexicano. Aqui no Brasil ele chegou a ser especulado no Bahia, porém sem sucesso, e acabou concretizando a sua ida para o futebol do México. O Atlético Mineiro e o Fluminense estariam disputando a contratação do volante Matias Galaza do Tajeres, jogador um dos destaques do clube argentino e vem chamando a atenção aqui do mercado brasileiro. Essas 2 equipes estariam interessadas, segundo a imprensa argentina, e até agora sem propostas oficiais ao jogador. Assim que tiver alguma confirmação, vamos trazer aqui no nosso canal o interesse aí se esquentar de algum desses clubes. Lá no Cruzeiro, o clube entrou na disputa aí para contratar o zagueiro Adrielson, jogador bastante especulado no Atlético Paranaense. Pode também, quem sabe, poder reforçar um clube na Série A. Esse clube é o Cruzeiro, que está interessado aí tanto na contratação dele e também do zagueiro Nino, né? O Cruzeiro tentando atravessar algumas negociações de outros clubes e esses 2 atletas entraram aí na mira do clube mineiro, que tenta aí reforçar bastante o setor defensivo para a próxima temporada. Apesar de ter tido uma zaga até certo ponto muito sólida na temporada, com o Fabrício Bruno e também com o Vidalba, o Cruzeiro ainda mira reforçar bastante o sistema defensivo e está de olho na tentativa de contratar o Adrielson, que está atuando nos Emirados Árabes, aquele mesmo, com passagem do Botafogo e Lyon lá na França. Bom, e já que a gente falou aí do Botafogo, ex-clube do Adrielson, cara, existe um monte de negócio podendo acontecer entre Botafogo e São Paulo. Pode acontecer uma troca gigantesca envolvendo os 2 clubes. Primeiramente,
O Botafogo tem um forte interesse na contratação aí do Pablo Maia e também do Ferrarese. Porém, o São Paulo teria proposto ao Botafogo alguns possíveis negócios para que o Botafogo contrate esses dois jogadores tricolores. Segundo o jornalista André Hernan, a diretoria do São Paulo teria disponibilizado realmente o Ferrarese e o Pablo Maia e até mesmo o meia Rodriguinho em troca do meio-campista Marlon Freitas, que é titular do Botafogo, o meio-campista Savarino, meio-atacante Savarino, e também o lateral direito Vitinho, que até pouco tempo estava sendo convocado para a seleção brasileira. Esses três jogadores seriam aí as trocas que o São Paulo estaria disposto. Eu acho que claramente aí o Botafogo iria perder bastante, né? Porque ia perder o seu capitão, perder um dos principais jogadores do time, que é o Savarino, camisa 10, e o Vitinho, que é o lateral direito incontestável, né? Jogador que, como eu falei, foi até para a seleção brasileira. Esses seriam os moldes da negociação que o São Paulo estaria disposto para conseguir negociar o Ferrarese e o Pablo Maia, e também teria, como eu disse, disponibilizado o meio-campista Rodriguinho, que é muito bem avaliado pela equipe carioca. Esses seriam os possíveis negócios. Comenta aí o que você acha dessa possível troca envolvendo São Paulo e Botafogo e quem sairia vencedor nessa troca, né, cara? Muito interessante isso daí para o São Paulo, né? Para o São Paulo seria maravilhoso todas essas trocas. E além desses nomes aí todos, fora jogadores do Botafogo, o São Paulo também avançou e fica bastante otimista para fechar a contratação do zagueiro Gaston Ávila, que está de saída do Fortaleza. O jogador pertence ao Ajax da Holanda. Após o rebaixamento do Fortaleza, ele não vai permanecer no Leão e o São Paulo deverá ser o destino do zagueiro. Além disso, o São Paulo tem um forte interesse na contratação do meio-campista Pochettino, que também deverá deixar o Leão. Apesar de ter um contrato até 2027, o jogador claramente não quer jogar a Série B e também é um jogador bem acima, né? Jogador com passagem do River Plate, foi muito bem na MLS antes de vir para o futebol brasileiro, né, no Fortaleza, e no Fortaleza ele se destacou muito, né, viveu aí praticamente o auge da sua carreira e chama a atenção aí de outros clubes grandes aqui no Brasil. Já que a gente falou do Botafogo, o clube também pode se reforçar. Segundo as informações do GE. Globo, o Botafogo iniciou conversas pelo retorno do atacante Tiquinho Soares, que foi muito especulado no Coritiba nos últimos dias. É um jogador aí que saiu do Botafogo praticamente pela porta dos fundos e pode retornar ao fogão aí na próxima temporada. Ele foi muito mal no Santos, bastante criticado pelo torcedor santista. Pode ter o seu retorno em breve confirmado aí no Botafogo. As negociações já estariam avançando aí durante esse final de semana e pode ser que claramente o Tiquinho seja novo reforço novamente aí do Botafogo. E lá na Rússia, o Zenit, que pode perder alguns jogadores brasileiros, né, o Nino, desperta interesse do Fluminense e também do Cruzeiro, e também o Gerson, que demonstrou um forte interesse em retornar ao futebol brasileiro, porém o Zenit quer muita grana pelo ex-jogador do Flamengo. As informações é que o Zenit estaria pedindo cerca de 25 milhões de euros, equivalente a 158 milhões de reais, para negociar o jogador, quem sabe com o futebol brasileiro ou talvez com algum outro time aí do mundo que tem interesse na contratação dele. O jogador claramente está muito insatisfeito, não gostaria de ter se transferido para o Zenit, mas acabou indo, né? E isso foi com certeza um grande entrave na carreira do atleta, também visando até mesmo Copa do Mundo, né? Além de ter perdido alguns títulos importantes aí com o Flamengo, como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, o jogador também se viu na condição de não ser mais convocado e perdeu grandes oportunidades aí com o Carlo Ancelotti e certamente não deverá estar na lista final da Copa do Mundo, a menos que ele volte aqui ao Brasil, jogue demais no primeiro semestre e seja convocado na lista final aí do Ancelotti. Vale ressaltar que ele só foi convocado uma vez na primeira convocação do técnico italiano. De acordo com as informações que a gente teve nos últimos dias, Palmeiras e Atlético Mineiro seriam os dois clubes interessados no jogador. O Palmeiras hoje é o maior interessado de todos os clubes. O Atlético Mineiro viu numa situação de tentar contratar grandes reforços para dar uma resposta ao seu torcedor, porque quase caiu de divisão, ainda perdeu um título de Sul-Americana nesse ano, pretende mudar ali o elenco, porém o Atlético vive uma grave crise financeira, por mais que seja SAF, claramente pode ser entraves em negociações aí para o Galo, principalmente negociações desse tamanho, a menos que o Galo tenha algum investidor por trás, realmente o dono da SAF queira desembolsar uma forte grana para trazer o Gerson. Tudo é possível no futebol, né? Mas hoje o cenário mais favorável para ele voltar ao Brasil seria o Palmeiras. Poderia formar um belíssimo meio-campo ali com o Andrés Pereira também, né, cara? Certamente seria um ótimo reforço para o Verdão na próxima temporada. Hoje eu vejo o Gerson praticamente se voltar ao Brasil como jogador do Palmeiras. Se ele não for do Palmeiras, acho pouco provável que algum outro clube vai ter condições financeiras de contratar o Gerson. Pode ser talvez ali o Botafogo ou o Cruzeiro, né, que são os dois outros clubes que são SAF,
que tem mais dinheiro aqui no Brasil, né? Acho que bem difícil ele jogar algum outro clube no Rio de Janeiro, a não ser o Flamengo. Acho quase impossível. Talvez um Fluminense, né, por ter sido o clube que revelou o jogador, mas devido à forte identificação dele com o Flamengo, eu acho que no mercado do futebol do Rio de Janeiro está praticamente fechado para o Gerson, né? Mas claramente todos os times do Rio de Janeiro gostariam de contar com ele, acho que até mesmo o Flamengo, hein? O flamenguista aí pode até me criticar nessa hora. Eu acredito que até mesmo o Flamengo gostaria de ter a volta do Gerson, porque não deixa de ser um jogador qualificado, né? Por mais que ele sacaneou o clube, digamos assim. Mas comenta aí, torcedor palmeirense, se você gostaria de ver o Gerson no seu clube aí por 158 milhões de reais, que essa é a quantia que quem quiser contratar ele terá que desembolsar. Bom, e lá no Vasco, o clube recebeu nos últimos dias uma proposta aí da Chapecoense para emprestar o meio-campista JP, que esteve emprestado ao Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador está nos planos do Vasco e voltará ao clube e será aproveitado para a próxima temporada pelo técnico Fernando Diniz, que já deu o aval à diretoria para continuar com o jogador no próximo ano. A Chapecoense tentou o empréstimo do atleta e infelizmente não conseguiu concretizar essa negociação. A proposta foi recusada e o Vasco tenta reforçar sua equipe. A gente falou nos últimos dias do interesse do Vasco no Renan Lodge e também no Gabriel Menino. Além desses nomes, tivemos a informação ontem que o Vasco teria interesse na contratação do jogador Miguel Merentiel, uruguaio, ex-Palmeiras, que está atualmente no Boca Juniors. O atacante de 29 anos teria despertado interesse do Vasco e também do Atlético Mineiro. Esses dois clubes estariam, em tese, interessados no jogador, que, segundo o site transfermarkt.com, está avaliado em 41 milhões de reais. Mesmo com 29 anos, o jogador ainda está bem avaliado no mercado. E eu acho bem pouco provável que essas duas equipes irão investir essa grana no centroavante aí de 29 anos. Pode ser que talvez, se o Vasco fizer uma proposta na casa de talvez de 20 milhões, pode ser que o Boca aceite. Até porque o futebol argentino não tem tanta grana assim. Vamos ver se vai progredir o interesse do Vasco nesse atleta. O jogador é visto pela diretoria do Vasco como um nome interessante, que é experiente, e para jogos grandes também. Caso o Vasco jogue a Libertadores, se for campeão da Copa do Brasil, pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo já tenha tido resultado, se o Vasco vai estar ou não na final da Copa do Brasil. Mas hoje pela manhã, no domingo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Vasco ainda vai jogar contra o Fluminense, e caso vá para a Libertadores, se classifique diante do Fluminense e ganhe o título da Copa do Brasil, o Merentiel pode ser um reforço interessante para reforçar o Vasco na próxima temporada. Comenta aí o que você acha dessa possibilidade aí, torcedor vascaíno, do Merentiel poder reforçar o Vascão. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Comenta aí se você gostaria de ver o Gerson no seu time e também essas trocas que podem acontecer entre Botafogo e São Paulo. Comenta aí o que você acha desse mercado. Muito obrigado por ter assistido até o final. Tamo junto e é nóis.